Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. A nossa entrevista de hoje é com o professor titular do Departamento de Ciência Florestal, Solos e Ambiente da FCA Unesp, Roberto Lira Vilas Boas. A gente vai conversar a respeito de gramas, de gramados. Professor Roberto, satisfação em tê-lo aqui novamente, hein? Bom dia. A satisfação é minha, né? É sempre importante a gente poder conversar um pouco, divulgar um pouco o trabalho que a gente faz. E nesse sentido, a Prever FM faz um papel muito importante, trazendo os professores, né? Eu digo que os professores normalmente são muito bons de pesquisa, mas muito ruins de marketing. Então, acho que a Prever faz um papel bastante interessante, colocando para a população essas informações. Você vai ver que vai ter muita coisa interessante que talvez pouca gente conheça sobre grama, que parece que é um universo meio diferente. Não, e interessante é o seguinte, é uma polêmica, a gente fala de grama, a gente lembra de gramado, a gente lembra do quê? De futebol, né? A polêmica referente a gramados aqui no Brasil, o gramado sintético que o Palmeiras usa, o Allianz Parque usa, o campo do Botafogo lá no Rio de Janeiro usa, o Atlético Paranaense usa no Paraná, e aquela polêmica, o gramado sintético causa mais contusão ao atleta, o gramado original não, mas aquela história. Como você, nessa sequência maluca de jogos que nós temos no Brasil, como você pode manter um gramado natural com qualidade? Aí entra a pesquisa entre os professores da FCA, né, que esse estudo de gramas já acontece já há muito tempo, e a gente vai falar a respeito disso hoje. Perfeito. E aí, como é que é? É mais fácil manter uma grama de qualidade, apesar do calendário absurdo que nós vivemos no futebol, professor? Essa polêmica, inclusive, está em voga atualmente, porque alguns jogadores, como o próprio Neymar, né, eles bancaram essa questão, dizendo que o gramado sintético é problemático. Na Europa, o pessoal também já tem discutido bastante isso. Tudo tem dois lados, né? E a gente tem que enxergar esses dois lados para poder aí tirar uma conclusão, né? Quando eu penso no gramado sintético, eu estou pensando num material que foi colocado sobre esse gramado. Esse material, ele se mantém com facilidade, ou seja, a manutenção dele é muito ruim, é muito simples, né? Você não tem muito o que fazer, diferente do gramado natural, que eu vou discorrer um pouquinho mais. Mas vamos lá. Você consegue colocar sobre o gramado tablados, porque o Allianz Parque, dos objetivos é ter show. Verdade. Então, veja, quando eu penso num gramado natural e eu penso em colocar um tablado onde o pessoal vai ficar em cima, né, vai compactar, toda vez que eu tenho que tirar isso aí, eu tenho um dano muito importante no gramado. E isso leva a um problema, né? Vamos dizer, lados negativos do gramado sintético. Temperatura. Normalmente a temperatura do gramado sintético é mais alta. Enquanto a planta está respirando e liberando ar, né, na transpiração, umidade, etc., no gramado sintético não existe isso. Então a temperatura do gramado ela é mais alta. A maciez do gramado natural é melhor. E isso é um grande argumento. E até a diretora, a presidente do Palmeiras, esses dias comentou isso. O pessoal que está reclamando do gramado é um pessoal mais velho, que já jogou bastante e que vai ter mais dificuldade por ser um gramado mais duro, o gramado sintético. Agora, o gramado sintético, dentro da visão de manutenção, ele é realmente maior. Nós temos que cortes do gramado são cortes praticamente diários ou a cada 2 dias. Por quê? Aí que vem uma coisa importante. Nas arenas, o gramado não é o gramado comum que a gente conhece, que corta uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada mês. São gramas que têm a capacidade de crescer muito rapidamente. Por quê? Justamente pelo que você falou. Quando eu tenho jogos em cima de jogos, e a gente sabe o que acontece quando finaliza um jogo, aquele gramado fica cheio de pedaços de grama, aquilo tem que rapidamente se formar novamente. E isso,
para esse gramado, principalmente o gramado usado aqui nas arenas, que é a grama Bermudas, ela é colocada porque ela tem um crescimento muito rápido e pode regenerar, então, esses problemas de forma rápida também. Vamos lá para o principal ponto, a questão da lesão, né? De fato, quando a gente coloca na estatística, e até um colega meu que é fisioterapeuta, Marcelo Campos, falei, Marcelo, faz um levantamento para mim aí dos casos que chegam para você, né? E ele, de fato, está fazendo levantando algumas informações nesse sentido, porque a literatura fala o seguinte: o número de acidentes no gramado, ele é mais ou menos igual, mas a intensidade do problema é maior no gramado sintético. E isso que tem levado, então, os jogadores, né? Principalmente um pouco mais de idade, a reclamar do gramado sintético. Então é essa polêmica que está aí. Aliás, Marcelo, desculpa, professor, aliás, o Marcelo de Pinho Campos, grande fisioterapeuta aqui na cidade, ele fez um estágio no Real Madrid há muitos anos atrás, né? Exatamente. E o Real Madrid tem uma característica, né? Até por ser um dos clubes mais famosos, talvez o mais ganhador de todos os tempos na história do futebol, ele tem um gramado retrátil, né? Terminou o jogo, o gramado desce quase que para o subsolo e aquela grama sofre lá um tratamento de luz, toda. Exatamente. Então, impressionante uma luz coisa, né? que simula a luz do sol, na verdade, são comprimentos de ondas que fazem e permitem que a grama cresça, mesmo em ambiente indoor, né? Ou ambiente fechado. Então, é um espetáculo. Tem alguns estados no mundo que a grama sai fora do estádio e vai pegar a luz do sol. Esse está sendo um dos problemas de gramados naturais, né? Veja bem, atualmente, inclusive para a Copa do Mundo, para a Copa que teve aqui no Brasil, as arenas subiram as laterais. Tá certo? Tipo bomboniera, levantaram as laterais. E isso causa sombreamento na região próxima às laterais. Entendi. Então, se você for hoje num campo natural, por exemplo, o próprio Morumbi tinha luz artificial, que é móvel e que é colocada nas áreas onde a luz do sol é menos incidente. Entendi. Então, você vê o que tem de tecnologia por trás hoje dos gramados, a gente não tem ideia. Vou dar outro exemplo. O campo do Corinthians foi para a Copa, né? Embaixo do campo, a cada 50 centímetros, passa uma tubulação. Para quê? Para resfriar o piso do gramado. Mas aí tem um motivo, né? A FIFA, que é inglesa, queria vender um pacote e vendeu esse pacote o Brasil colocando uma grama de clima temperado. Entendi. Na Copa. Ah, o gramado lindo. Só que é um gramado que não se mantém nas nossas condições. Entendi. Outra situação muito particular, a Baixada Santista, né? O Campo dos Santos. Bom, baixada significa um lugar baixo, umidade próxima. O que eles têm lá? Um sistema de retirada de água. Então eles ligam o sistema, a água é puxada, tirada fora para quê? Para melhorar a condição e a qualidade do gramado. Então, tecnologias, assim, a gente não imagina a quantidade de técnicas ou de equipamentos que existe hoje dentro da parte de gramados. Entendi. E do que é feita a grama sintética, geralmente? São fibras, né? Fibras, materiais diversos. Eu não saberia especificar exatamente qual a composição exata dela. Mas são fibras e junto delas um material de borracha para dar um pouquinho mais de estabilidade. Tem um sistema intermediário a isso, que é o gramado que mistura grama natural e grama sintética. Imagina que tem uma grande máquina de costura que vai costurando no gramado natural a grama sintética. A grama sintética. Então, esse é um sistema intermediário que está aí, está sendo discutido, etc. E aí eu vou trazer um pouquinho da nossa experiência, ou melhor, nosso aprendizado de grama, né? Nós temos aí a questão de... Começou em 2003, um evento que a gente faz aqui em Botucatu. Nós estamos na 9ª edição, ano que vem vai ser a 10ª edição. Chama SIGRA, Simpósio de Gramado.
que é o simpósio mais importante de gramado aqui do país. Na verdade, dentro da área, o gramado estaria dentro da área agronômica, né? Dentro da faculdade de agronomia. Mas não é uma área muito desenvolvida em quase todas as faculdades. Talvez a única faculdade que tenha uma disciplina, inclusive a nível de pós-graduação em gramados, é Botucatu, né? Bom, então em 2003 nós começamos com esse evento. E qual era a ideia? A nossa expertise de grama é bem aquém, por exemplo, dos americanos, do pessoal da Europa. Então esse evento era também para trazer esses pesquisadores de fora para nos instruir em alguns pontos que a gente não tinha. Então, uma das questões que a gente traz sempre aqui é essa discussão, gramado sintético, gramados misturados, que é o caso que eu comentei com vocês. Tudo isso a gente traz pessoas de fora do país para nos para a gente criar um debate a nível nacional, criar uma expertise sobre essa questão. E nesse evento a gente consegue reunir praticamente a grande maioria das pessoas que administram tecnicamente os campos de futebol, né? Então, as arenas, as 12 arenas, por exemplo, da Copa, essas pessoas vêm para cá e aí vira um palco de debate, é muito, muito interessante. Então, é um evento que consegue reunir a questão do gramado, a questão esportiva, mas tem um outro lado, que é a produção de grama, que é aí sim, dentro de uma área mais agronômica, né? Dentro de uma área que nós precisamos atender à realidade nacional, tá? Então, se você pegar a região do Tatuí, a região de Itapetininga, hoje é o maior centro de produção de grama do país, né? E a gente tem uma parceria muito importante com eles. Muito importante a ponto de desenvolver trabalhos dentro da própria propriedade, né? Interessante. Pois não, Professor, a gente, algum clube já contatou a FCA aqui para, de repente, fazer um experimento, uma tentativa baseado nos estudos de vocês de alguns anos com relação à grama ideal? Alguma coisa, por exemplo, o Morumbis já veio atrás de vocês para, de repente, colocar no gramado essa grama que seria ideal para a prática do futebol? Na verdade, especificamente com relação à grama, não. Porque, na verdade, a grama em si, nós temos hoje os materiais mais adequados e com essa característica que eu falei para você, com um crescimento muito rápido. Então, esse grupo de gramas bermudas, né, que tem essa característica, é o material mais adotado no Brasil e no mundo, né? Mas, assim, primeiro que a gente leva os alunos nos campos todos, né? Aproveita e joga, assiste o jogo também, não? Não. A gente leva num período que normalmente é de segunda-feira, quando os campos param a atividade. Entendi. E aí, então, a gente... Bom, mas o que, por exemplo, a gente faz? No CT de São Paulo, por exemplo, foi desenvolvido um trabalho que é assim, existe uma palavra dentro do futebol que chama, dessa questão do gramado, é jogabilidade. O que é jogabilidade? Bom, uma bola que rola, quanto que ela tem que rolar a partir de uma certa pressão que você dá nela? Então, existe um escorregador, ou seja, uma coisa com um ângulo de 45 graus, que você solta a bola e vê o caminhamento dessa bola. Se esse caminhamento está muito pequeno, significa que precisa ser manejado esse gramado. Se está muito grande, está muito baixo, então a grama está correndo muito. Essas medidas não são nossas, não é a FIFA que estabelece. Entendi. Outra questão, o kick da bola. Você solta a bola numa altura específica e ela pula. E você fotografa a altura que ela pulou. Isso aí também é uma demonstração da dureza ou não do campo. Campo que está muito compactado, a bola quica e pula. Então, até diminui o domínio do jogador e por isso, então, tem que ter qualidade. Outra medida importantíssima para a qualidade, mas também para o jogador, é o torque. O que é o torque? O torque é o seguinte, você imita a chuteira do jogador, inclusive com cravos embaixo. E um peso que significa a perna do jogador, uma perna, 40 quilos. Entendi. Tá? E aí a gente vai torcendo esse equipamento, um torquímetro, que consegue dar pressão, e ele vai mostrando
apreensão que está sendo dada até o momento que rompe a grama. Porque se não romper a grama, rompe o tornozelo e rompe o joelho. Que coisa Então, grama interessante. muito dura, muito densa, é ruim e tem que ser avaliado. Então, no CT de São Paulo, nós fizemos avaliação quase todos. O colega Leandro, inclusive, que é importante eu citar aqui, o Leandro é um parceiro desde o começo da nossa atividade, né? Quando nós começamos aqui em 2000, chegou a empresa Itogás e falou, escuta, no Brasil inteiro ninguém estuda grama, vocês não querem estudar? A gente falou, pô, nós não sabemos nada de grama, mas vamos lá, né? Vamos estudar. E aí começamos o trabalho em 2000. E o Leandro e a Adriele, que era para estar aqui hoje, em função do problema de saúde, não está, ela hoje é uma profissional, ela, além de ser jogadora de futebol, ela fez um mestrado, doutorado com grama e hoje continua no grupo nosso, desenvolvendo um trabalho não só aqui na faculdade, mas também em outras instituições. A gente tem trabalho no Brasil todo, quase no caso, por exemplo, herbicidas, produtos específicos para controlar o mato em grama, a planta daninha no gramado e assim por diante. Bom, a gente está batendo papo aqui com o professor Roberto Lira Vilas Boas, da FCA, falando sobre grama, gramado. Você pode até interagir no 3440-1009, nosso WhatsApp, também fazer a sua pergunta. Na live do Facebook também, que eu tô de olho. Legal. A gente vai fazer um rápido intervalo, tomar uma água e já voltamos a falar de grama no Primeiro Jornal. Entrevista. Agora são 7h21, voltamos com o Primeiro Jornal na Prever FM e hoje a gente está conversando aqui com o professor titular do Departamento de Ciências Florestal, Solos e Ambiente da FCA Unesp, o professor Roberto Lira Vilas Boas. Professor Roberto, a gente conversava aqui nos bastidores durante o intervalo com relação àqueles desenhos, aquela coisa artística que é feita com relação à grama, deixando a grama mais escura, mais clara, jogos comemorativos com a bandeira do Brasil, cada quadrado de uma cor, enfim. Isso é muito legal. E o quê? Depende de ter também na equipe um artista? Como é que funciona tudo isso, professor? Designer de gramas. Designer de gramas, muito bom. Na verdade, inclusive, se vocês forem lembrarem da Copa, né, existia um padrão. Toda vez as máquinas que fazem os cortes de grama para essas arenas, para campos de futebol em si, são máquinas com corte diferenciado. Não é aquela hélice embaixo que vai cortando, mas sim, a gente chama de corte helicoidal. É como se fosse uma tesoura que vai rodando e cortando o gramado. Isso dá um corte na altura que você quer. Você pode falar assim, hoje eu quero cortar 2 milímetros de grama. E ele vai e corta. E toda vez que a máquina passa, ela deita a grama para um lado. Se ela volta numa posição contrária, ela deita para o outro. Então esse jogo do material deitando para um lado ou outro, na presença da luz, é que dá esse contraste. Então não tem pintura nenhuma. Entendi. É simplesmente posicionamento de corte. Então se você quer um posicionamento, você corta num sentido. Você quer dar um contraste, você corta no sentido contrário. Mas com essas máquinas helicoidais. Eu fico imaginando que isso era feito há anos atrás, 20, 30 anos atrás, e não existia o drone. Hoje em dia o drone consegue monitorar o que está sendo feito. E fazia bem feito, sem o drone naquela época, né? Era espetacular, né? A forma com que as pessoas, inclusive, faziam o traçado do campo, né? Era praticamente manual, iam aplicando, inclusive era cal que se colocava, né? Hoje tem toda uma sofisticação, você coloca um laser e a máquina vai andando em cima da faixa do laser. É tudo muito mais fácil. Muito interessante, a evolução humana, né? Tem uma nova tecnologia sendo implementada nos campos, que é o robô. A Volkswagen desenvolveu um robô chamado Automover e ele corta a grama, assim, você programa e ele vai lá e corta e carrega a bateria no final do dia. Eu tenho um robô desse no fundo do meu departamento, onde faz pesquisa de grama, justamente para comparar o corte de gramado com o robô e o corte com a máquina que a gente tem, dessa máquina helicoidal, né? E é muito interessante. Eu falei assim, um dia estava chovendo, falei, deixa eu ver se o meu funcionário está trabalhando. E ele estava lá cortando grama no meio da chuva, entendeu? Ou seja, ele sai da casinha onde tem a bateria, recarrega, 8 horas da manhã,
corta toda a nossa área e retorna no final do dia para recarregar a bateria. Tem campos hoje na Europa usando isso aí, 20, 30 robôs no campo fazendo o serviço de corte. Que coisa. Esse robô trabalha 6 por 1 ou 7 por... Que é impressionante. Ele já sai sozinho lá, é programado. Sozinho. Ele, na verdade, tem uma linha, uma linha de arame que fica enterrada, né? Um arame bem fininho, mas que dá a sensibilidade dele. Aqui não posso ir, ele vem para cá, entendeu? Então, essa linha é delimitada, a área de trabalho dele. E dentro dele existe um programa de corte, ou seja, de posicionamento. Entendi. Né? Você liga isso no celular, fala, está trabalhando, está cortando. Então é muito que interessante, não, gente? Que interessante. Olha, quem que sabia disso aqui, né? É uma coisa que você imagina, então, os gramados dos grandes clubes devem ter uma máquina dessa, ou várias, né? Na verdade, então, isso aí é uma coisa bem recente. Uhum. Né? Tem alguns clubes que estão adotando no Brasil. Até eu fiz uma pesquisa ontem, antes de... Eu falei, deixa eu ver se no Brasil como é que está. Porque a empresa, ela tem uma parceria com a gente justamente para quê? Eles querem demonstrar que o corte frequente, porque o que acontece nos campos normais? A máquina que corta recolhe, a gente chama de apara. Apara são aquela pontinha de folha que é cortada. Então, 2, 3 milímetros de folha que se corta por dia. Só que isso dá um trabalho muito grande. Cada ida de uma máquina num campo de futebol que tem 70 metros de largura, enche o reservatório. Então tem que parar, descarregar. Leva um tempo maior. Essa máquina, como ela tem uma frequência e larga ela cortando, a máquina, você deixa ela cortando diariamente. A espessura é muito menor. Isso faz com que esse material se decomponha sozinho e devolva os nutrientes que você está levando embora. Então, o nosso estudo aqui é justamente esse, enxergar essa capacidade desse robô, né, comparado com o convencional, inclusive nesse aspecto. Puxa, será que vai melhorar? Eu vou ter que diminuir minha adubação porque eu estou devolvendo para o próprio campo esse material? Né? Então, é assim que caminha a pesquisa. Né? A gente vai tendo as curiosidades, as tecnologias vão sendo implementadas e a gente consegue, então, avançar, né, nesse trabalho. Em relação à manutenção, há diferença de ser um mais trabalhoso que o outro ou mais caro que o outro entre a grama sintética e a natural? Não, a manutenção do natural é muito maior. O sintético, a manutenção é pequena. De vez em quando colocar essa borracha, porque muitas vezes o jogo faz com que ela saia do campo, etc. Mas em termos de manutenção, a diferença é muito grande. E isso que leva, então, algumas arenas a optar por isso. O Allianz Parque é um exemplo, né? Mas recentemente eles tiveram uma surpresa muito grande, porque colocaram lá um gramado sintético que durou muito pouco tempo. Pouco tempo. Daí fizeram um misto, né? Meio natural, meio sintético. Quer dizer, ainda estão tentando achar um melhor gramado, né? E o técnico do Palmeiras, lá, o Abel, ele disse o seguinte: se nós tivéssemos menos jogos, né? E ele fez um comentário, ele falou, me apontem mais do que 1 ou 2 gramados no Brasil que tenham qualidade. Ele falou lá de Caxias do Sul, o gramado do Juventude, que é muito bonito, eventualmente o do Corinthians também, é um belo gramado, mas a sequência de jogos faz com que nenhum gramado consiga resistir. Caxias do Sul, eles devem jogar uma vez a cada 10 dias, 3 vezes por mês, aí é complicado. Na Europa, quando você vai ver o futebol inglês, principalmente, você vai ver, independente da primeira, da Premier League ou da segunda divisão, você vê gramados belíssimos. Eu sempre me perguntava por que no Brasil é tão diferente. Então, gente, daí eu também me perguntava, falei, será que é questão de clima? Não, uma das explicações é com relação à sequência de jogos. Agora, professor, existe uma grama realmente que esteja... Você falou dessa da Bermudas, né? Mas existe uma grama que seja ideal para aguentar essa sequência de jogos ou não existe Quando essa grama? Quando não tem ainda? jogo, tem evento, né? Aí é complicado, né? Na verdade é assim. Tem um colega nosso, que um dia falou assim, eu vou fazer no meu campo, eu vou colocar essa grama Bermudas, porque eu quero ter um campo espetacular. Seu vizinho. Meu vizinho? O professor João Saad. Ah, o Joãozinho. Daí, passou um tempo, ele falou, Lira, não venço cortar essa grama. Todo dia ela cresce, todo dia. Porque se você corta ela quando está muito alta, a
a gente chama de scalp, ou seja, fica branca. Já viu quando fica branco aquele corte? É porque você cortou já a grama muito alta. Entendi. Entendeu? Então, veja, gramado residencial, gramado das prefeituras, por exemplo, o Vila Maria, que nós fizemos o Vila Maria, entregamos para o prefeito Pardini o campo da Vila Maria. Da Vila Maria. Não dá para fazer um corte como é feito nas arenas, e tem lá um pessoal específico para fazer isso. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com gramas de crescimento até mais lento do que a própria Bermudas. Tá? Mas, com essa intensidade de jogo que existe no futebol brasileiro, realmente é difícil você conseguir manter. Vou dizer para vocês, olha, normalmente os campos têm uma área de produção de grama pequeno para substituir grandes manchas que são retiradas. O cara dá um carrinho, a grama estoura, então ele vai lá, corta e coloca em cima. Principalmente na área dos goleiros é onde tem mais, né? Problemas. Mais problemas. E aí é um outro problema, que é o problema de compactação. Como é uma área restrita, o goleiro fica naquele pedaço. E a compactação dos cravos leva o quê? A um desenvolvimento mais lento da grama. Então, a recuperação muito mais lenta. Tá? Inclusive, uma das práticas que é feita nos campos de futebol, e que esse equipamento nós temos aqui na faculdade, fizemos no Vila Maria, é a furação do campo. O que é a furação? A gente entra com uma máquina que retira uns tubos, imagina aí um cilindro, de mais ou menos 1,5 centímetro de largura e 10 centímetros de profundidade. Ela entra no solo e vai retirando. Então o gramado fica cheio de pedaços, tubinhos de grama. A gente recolhe tudo aquilo lá e entra com areia para fechar esses buracos. Para quê? Para dar espaço para a grama se expandir, tá certo? E areia para quê? Primeiro, melhorar a drenagem. E a gente tem visto que em muitos campos, quando chove, fica aquela... Verdade. Existe todo um sistema de drenagem por baixo. Mas se em cima tiver compactado, a água não chega ao ponto de drenagem. Então, há necessidade dessa furação. Então, é uma prática que é um equipamento exclusivo da área de gramado. Furação. E depois a aplicação de grama. Na Vila Maria, nós fizemos 2 furações ao longo do ano, um ano todo que nós ficamos à frente do campo. Não estamos mais. Entendi. Nós, quando entregamos, o Pardini nos procurou numa oportunidade e falou, pô, Lira, eu estou recebendo isso aqui da empresa, eu devo aceitar isso aqui como gramado? Eu falei, não, isso aqui é um pasto, não é gramado. E aí fiz um laudo técnico falando, olha, está faltando grama, tem muita planta daninha, que vai ser muito difícil controlar, separar a planta daninha do gramado, aquilo vai continuar sementeando. Muitas vezes, essas plantas daninhas têm a capacidade de jogar semente mais rápido do que a grama em si. E aí, então, você contamina. Tá? Então, nesse caso, nós tivemos que refazer parte desse campo. Eu lembro que o Pardini pediu esse laudo justamente para que pudesse contestar, de pagar a empresa, pelo menos integralmente, porque o serviço não foi feito adequadamente. Entendi. E além dos campos de futebol, quais são os principais mercados de grama Legal, no Brasil? Pergunta. Na verdade, assim, hoje o maior mercado é rodovias. Olha que interessante. As rodovias passaram a trabalhar com gramas, não com grama que você extrai. Inclusive, essa aqui é uma informação importante. As pessoas acham que aquela grama que foi tirada com enxada, é boa. Não é. Primeiro, ela é ilegal. Tá? A grama, para ser retirada, tem que ser produzida e não tirada de qualquer pasto por aí. O gramão, que o pessoal fala, a grama batatais, né? O pessoal vai que a enxada tira. Só que junto com a grama veio o quê? Uma braquiária que tem um crescimento muito rápido. Então, o que aconteceu nas rodovias? As rodovias começaram a ser regulamentadas. Por exemplo, uma rodovia, uma margem ou o canteiro central da rodovia, o máximo que pode crescer a grama é 30 centímetros. Então, se eles põem uma grama contaminada com braquiária, isso ocorre a cada 15 dias, já atingiu esse ponto. Então, começaram aqui a substituir ou, na implantação, colocar gramas bermudas. Agora, você imagina canteiros quilômetros e quilômetros, né? Então, hoje, o maior mercado de grama no país é o mercado das rodovias.
Mas é claro, condomínios hoje estão cada vez mais requisitando gramas produzidas, né? Campos de futebol é uma margem pequena frente a essas outras demandas. Tá? Professor, depois a gente falando aqui do futebol ainda, depois de um jogo, por exemplo, foi ontem domingo, teve um jogo no Morumbis, por exemplo, que tem ainda a grama natural, né? O que deve ser feito? O sistema de irrigação deve entrar? O que deve ser feito para tentar preservar mais ainda esse gramado? Tá. Na verdade, esse é outro ponto legal da gente comentar. A partir da Copa do Mundo no Brasil, todas as arenas têm os aspersores individuais. Então, se eu quiser irrigar um ponto no canto esquerdo, eu consigo irrigar. Se eu quero irrigar o centro ou a área do goleiro, eu consigo irrigar. Ou seja, hoje é planejado para que você faça a irrigação setorial na área específica que você quer irrigar. Mas veja lá, então terminou um jogo, você vê aquela quantidade grande de gramas soltas. O primeiro passo, o pessoal vai lá e recoloca quando é possível. Quando não, traz de fora um quadrado do mesmo tamanho ou corta no campo e coloca aquele material. Bom, irrigação essencial, tá? E adubação. Então, a adubação é muito comum, muito constante no campo. Eu não sei se vocês sabem, mas a coisa mais cara do campo não é a grama. É o adubo? É a areia. Areia? Olha. Uma arena, ela tem em torno de 30 centímetros de areia antes de chegar no gramado. E essa areia, gente, é uma areia específica. Areia muito fina, a água não desce. Areia muito grossa, a água desce muito rapidamente. Então, aqui na FCA, nós somos especialistas em avaliar, e a gente recebe do Brasil inteiro, dos campos de futebol, o cara manda areia e fala, essa areia dá para eu comprar para pôr no campo? A gente avalia a característica. Fala, não, ela tem um equilíbrio entre tamanho para drenagem e também para você poder reter um pouco dessa água, né? Então, por isso, nos gramados, a frequência de irrigação é alta. Então, depois de um jogo, é importante essa irrigação justamente para forçar essa brotação mais rápida, essa formação, juntamente com a adubação. Então, o que eles fazem? Eles colocam o adubo na água. À medida que está jogando a água, já está jogando o adubo junto. Entendi. Alguma? Não? Assim, a gente tem para o futuro alguma projeção de que nós tenhamos gramados naturais em todos os campos ou essa polêmica vai continuar, professor? Eu acho que ainda tem um tempo ainda para amadurecer essa questão dos gramados, né? Talvez a tecnologia com fibras de melhor qualidade, cuidando desse aspecto, porque, olha, eu lembro muito bem, quando, um pouquinho antes da Copa, o IPT, Pesquisa Tecnológica, ele adquiriu os mesmos equipamentos que nós adquirimos aqui, nós adquirimos da Holanda, esses equipamentos de avaliar o gramado. E o IPT comprou, por quê? Porque virou um boom de gramados artificiais, e aí você fala, como é que é a resistência dessa grama? E aí que é um ponto importante, precisa ter qualidade. Mesmo que seja um gramado artificial, esse rompimento que eu comentei com você, que nós fazemos no gramado natural, tem que ser feito também no gramado sintético. E se não romper a fibra, vai romper o joelho ou o tornozelo. Claro. Então, a qualidade ela vai ter que ser melhorada nesse sentido, né? A questão de ser um gramado mais duro, talvez a entrada de outros materiais que permitam, então, um pouco mais de diminuir essa questão da dureza dos gramados. Eu acho que nós vamos ter que evoluir bem ainda para poder fechar essa polêmica. Professor Roberto Lira Vilas Boas, muito obrigado pela sua presença, pela aula hoje aqui, né? Tenho certeza que muita gente ficou sabendo muita coisa que não tinha esse conhecimento sobre grama. Muito obrigado e vai ser convidado outras vezes, viu? Eu que agradeço, sempre vocês aí, né? Já vim falar sobre compostagem, verdade. Que está inclusive com um projeto junto à prefeitura, não sei se vocês têm acompanhado. Divulgamos aqui, inclusive. Olha, que legal. Então, esse projeto eu acho uma coisa espetacular. Agora, a parte de grama, também com os colegas, o Leandro, né? Esse simpósio que a gente sempre faz, eu acho que
A gente tem que ir divulgando e melhorando o nosso conhecimento no assunto. Conte com a gente. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.